Olá pessoal, tudo bem? Espero que todos bem, todos em casa. Nós vamos hoje partir para o último capítulo da nossa apostila, tá? Então vamos lá, peguem a apostila para a gente terminar essa primeira etapa. Então, pessoal, vamos começar a nossa nova aula, né? Que é a utilização do uso do verbo ter. E aí, dentro da nossa apostila, né? Ele fala só por enquanto do verbo ter, tá? Mas isso também que a gente vai conhecer hoje serve para outros verbos, tá? Mas a gente vai focar só nesse verbo ter. Então, vamos lá. O verbo ter, ele possui vários sentidos, tá? Várias formas de se apresentar, de se classificar, da gente dizer ele equivale a uma coisa, equivale a outra coisa, né? Vou dar uns exemplos claros para vocês. No dicionário, por exemplo, ele tem vários tipos de significados. Como ele pode ser um significado de ter, de possuir, né? De ter algo, de possuir. Ele pode dar uma ideia de sensação, ele pode dar uma ideia de usufruir algo, né? Então, quer dizer, ele tem vários significados, tá? Por isso que eu digo que ele tem vários sentidos. E ele é de característica principal, ele é um verbo que indica ação, ok? E aí ele pode funcionar dentro dessa característica dele de indicar ação de diversas formas. Uma forma mais usual dele é quando eu digo que ele é utilizado como um verbo auxiliar de uma locução verbal. Bem, o que é locução verbal mesmo? Vamos lembrar. É quando eu tenho dois ou mais verbos juntos, um ao lado do outro. E aí, vamos supor que eu tenho dois verbos. Eu até botei dois exemplos ali. Por exemplo, tenho andado. O primeiro verbo, que é o verbo ter, é chamado de verbo auxiliar. E o segundo verbo, que nesse caso aí é o andar, né, que é de tá como andado, ele vai ser o verbo principal, tá? Então, o tenho andado é uma locução verbal. E quando eu tenho essa locução verbal composta do verbo ter, o verbo ter ele vai ser sempre o primeiro que vai ser chamado de verbo auxiliar. Aí eu botei outro exemplo ali, que é terei feito, né? No caso do terei é o verbo auxiliar e o feito é o verbo principal. E aí ele forma assim uma locução verbal, tá? Então essa aí é uma característica do meu verbo ter. Ele ser um verbo que funciona como uma locução verbal e ele tem como característica ser um verbo auxiliar. A outra, ele serve de formação para outros verbos. Como assim? Outros verbos que vêm do verbo ter, como o verbo conter, o verbo manter, o verbo reter. Aí eu botei aí também o deter, né? Esses são verbos que são de origem do verbo ter, tá? Luana, não entendi. Então vamos melhorar essa informação. O verbo ter, né? A partir dele, eu posso formar outros verbos. Olha ali, ó, manter. Tá vendo que tá o ter tá no final? Deter, o ter tá no final. O reter, o ter tá no final. Mesma coisa com obter. Então, esses quatro verbos que eu dei como exemplo são verbos que se originam do verbo ter, tá? Por isso que eu digo que ele serve de formação para outros verbos. A partir do ter, formou-se outros verbos, tá? Isso são duas coisas principais que vocês precisam saber do verbo ter. Que o verbo ter, ele pode funcionar como verbo auxiliar de uma locução verbal e que ele também dá origem, ele forma outros verbos, ok? Existe uma terceira que eu não coloquei aí, porque na verdade não é uma coisa que está prevista dentro da nossa gramática, mas que é bom vocês saberem também, tem lá até na apostila, se vocês depois quiserem destacar, né? Aliás, todas essas informações que eu estou passando para vocês está lá na apostila. Que o verbo ter, ele funciona também como sinônimo do verbo haver, né? Sinônimo parecido, ok? Semelhante. Só que como isso só funciona da maneira informal, ou seja, da maneira que não está na nossa gramática, eu preferi não colocar para vocês. Mas é só bom para vocês saberem,
tá? Que o verbo ter, ele funciona como sinônimo do verbo haver também. E aí, eu coloquei para vocês agora a diferença, né, do ter no singular e do ter no plural. Ué, Luana, qual é essa diferença? Então, porque ele vai se escrever da mesma forma. A única coisa que vai diferenciar vai ser o acento. Então, vamos entender. Quando usar o tem normal, sem acento, sem nada, né? Ele vai ser usado no singular, né? Então, tudo que tratar do singular, seja eu tratando de pessoa, tratando de pronome, tratando de substantivo, ele vai ser sem acento, tá? Eu coloquei o exemplo. Ele tem, você tem, né? São duas coisas que eu tenho aí a partir do meu sujeito simples, né? Que eu não tenho plural desse sujeito, não é ele, não é você, não tá no plural, ele tá no singular, e aí ele vai concordar com esse singular sem acento, né? Aí eu coloquei as frases ali embaixo. Ele tem os mesmos vícios, ele tem uma família enorme e você tem sede. Percebam que esse tem, ele está concordando no singular com ele, ela e você, que também estão no singular. Então, toda vez que eu fizer concordância com um termo na frase e esse termo seja singular, ele não tem acento. Ao contrário, que vocês vão ver agora, desse próximo slide que eu coloquei, que é o tem com acento circunflexo, né? O tem com acento circunflexo, ele é o plural. Então, quando eu coloco eles têm e vocês têm, eu vou colocar esse tem com acento circunflexo. Lá no singular, não tem acento. No plural, tem acento circunflexo. Aí eu coloquei ali embaixo os mesmos exemplos, vocês podem ver que é o mesmo exemplo, singular e plural, com a única diferença é que eu tenho o termo no singular e eu tenho o termo no plural, né? E se ele faz concordância com o singular, ele faz a concordância sem acento. Se ele faz a concordância no plural, ele faz a concordância com acento. Então, eles têm, ele concorda com eles, por isso que está com acento. Elas têm, concorda com elas, também leva acento. E vocês têm, concorda com vocês e também leva acento. Então, é muito simples. Singular, sem acento. Plural, com acento circunflexo. Isso tratando diretamente do verbo ter, tá? Agora, eu coloquei os derivados desse verbo ter, como eu já tinha dito anteriormente, o manter, o reter, o obter, o conter, que são os exemplos, né, de verbos derivados do ter. Isso acontece também na separação de eu fazer a concordância com o singular e o plural. Só que com o verbo ter, o singular não tem acento e o plural leva circunflexo. Com os derivados, o singular leva acento agudo e o plural leva o acento circunflexo. Aí eu coloquei ali para vocês, ó. Conjugação dos verbos derivados do verbo ter. Os verbos derivados dos verbos ter são conjugados com acento agudo na terceira pessoa do singular e com acento circunflexo na terceira pessoa do plural. Aí eu coloquei os exemplos, só para vocês poderem ver a diferença, né? Ele mantém, tá vendo que o ele está no singular? O mantém leva acento agudo. Eles mantêm, ele está no plural, mantém leva acento circunflexo. Ele contém está no singular, acento agudo. Eles contém está no plural, acento circunflexo. Ele obtém, ele no singular, obtém acento agudo. Eles obtêm, ele está no plural, obtém acento circunflexo. Ele detém, ele está no singular, então detém leva acento agudo. Eles detêm, eles está no plural, detém leva acento circunflexo. E continua ali. Ele retém, ele singular, retém agudo. Eles retém, eles plural, retém circunflexo. Então, tá vendo como é muito simples? Vamos aí fazer um geral do que eu falei hoje para vocês. O verbo ter, né? Ele possui vários significados e várias funções. E o que vocês precisam saber é que o verbo ter é um verbo que indica a ação. E eles podem ser classificados ali dentro de um verbo auxiliar, caso dentro de uma locução verbal, e eles podem formar outros verbos, né? Como manter, deter, reter.
Ele também é um sinônimo do verbo haver, porém informalmente. E quando eu fizer a escrita do singular e do plural, no caso do tem, singular sem acento, plural com acento circunflexo. Se for o derivado do verbo ter, se for singular, leva acento agudo. Se for plural, leva acento circunflexo, né? Então, acabamos aí a nossa aulinha de hoje, né, da classificação do verbo ter, muito simples. E aí vocês irão produzir, né, para eu efetuar a correção na nossa próxima aula, essa página 493 toda, ok? Então, fique com Deus, um grande beijo, bons estudos, e eu volto no nosso próximo vídeo efetuando essa correção. Tudo bem? Um beijo!